Fala, guys nobre, tudo bem? Preparado para reagir? Na aula de hoje nós vamos falar sobre a geometria molecular. O que é a geometria molecular? É o arranjo espacial das moléculas. Nós aprendemos a montar a estrutura das moléculas, mas como que elas estão dispostas no espaço? É isso que nós vamos ver nessa aula de geometria molecular. Bora? Para a gente começar, eu gostaria de falar da teoria envolvida por detrás de todo o raciocínio que nós vamos desenvolver nessa aula. O nome da teoria é o seguinte, teoria de repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência. É essa teoria aqui que vai justificar todas essas geometrias moleculares que eu coloquei aqui no quadro. E o que ela diz? Bom, ela diz o seguinte, nós temos o átomo. Bom, ela diz o seguinte, nós temos uma molécula e essa molécula é a junção de vários átomos. Cada átomo tem a sua eletrosfera e a sua eletrosfera é negativa, correto? Então, como que nós vamos organizar isso no espaço de maneira que a gente diminua ao máximo a repulsão entre a eletrosfera desses ligantes? Dá uma olhada nessa molécula aqui, CH2. Quer dizer que eu tenho um átomo central sendo o carbono e eu tenho três ligantes, o oxigênio e esses dois hidrogênios. O oxigênio tem uma puta de uma eletrosfera e a sua eletrosfera é negativa. O hidrogênio tem eletrosfera e a sua eletrosfera é negativa. Esse hidrogênio também tem eletrosfera e sua eletrosfera também é negativa. Ou seja, vai haver repulsão entre a eletrosfera desses ligantes. Como então que esses ligantes vão se disponibilizar no espaço para que essa repulsão seja a mínima possível? Você concorda comigo que, eu já falei, tudo na natureza caminha para um sentido de menor energia. Você concorda comigo que se esses ligantes ficarem bem próximos um dos outros, vai exigir da molécula uma grande energia para ela existir? Afinal de contas, ela tem que manter esses ligantes perto um do outro e de alguma forma ela tem que superar essas forças de repulsão que existem entre as camadas de valência, né? Entre os pares eletrônicos da camada de valência. Então, o que a molécula faz é se arranjar no espaço de maneira que esses grupos ligantes fiquem o mais distantes possíveis um dos outros, tá? Então, nessa molécula aqui que eu tenho três ligantes, você acha que tá certo ficar um hidrogênio aqui, junto com o oxigênio aqui, junto com outro hidrogênio aqui? Não tá certo. Olha só, olha a repulsão aqui vai ser muito grande. Qual que seria o certo nessa molécula aqui? O certo seria a gente pegar esse hidrogênio e jogar ele aqui para baixo, olha só. E jogar esse outro hidrogênio aqui para baixo. Agora, nós temos mais ou menos uma distância igual entre elas. A gente amenizou aí toda a questão de repulsão, tá bom? Então, na verdade, os ligantes, eles vão estar sempre o mais distante possível um do outro. Por isso que eu falo que é teoria da repulsão, porque tem a repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência, que é a última camada ali. Então, esses elétrons estão se repelindo. Então, esses ligantes têm que estar o mais distante possível. Então, qual que é o formato mais distante possível para três ligantes? Um triângulo. Não é verdade? Não é a maneira que esses ligantes ficam mais longe possível um do outro? É no formato de um triângulo. Por isso, quando nós temos três ligantes, nós temos aqui uma geometria que nós chamamos de trigonal plana. Agora, olha só, se eu tenho só dois, Só dois, igual H2, N2, O2, Cl2, HCl, Eu tenho aqui, átomo central é representado pela letra A, X representa o ligante e E representa o par de elétron no átomo central, tá? Então, se eu tiver A2, que é isso aqui, H2, N2, O2, Cl2, eu tenho geometria linear. É claro que é linear, eu só tenho dois, Então, o mais distante que eles vão estar possível um do outro é assim. Você não vai ter uma ligação assim, Ele não vai ficar um em cima do outro. Tem repulsão. Então, vai ficar aqui, linear. Beleza?
A mesma coisa N2, ó, linear, é o mais distante possível, 180 graus, ó. É a maior distância possível entre eles. Qualquer coisa que seja menor de 180, ó, eu estou aproximando. Se eu estou para cá, eu estou aumentando a repulsão, 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 ó. Repulsão, repulsão, então ele quer ficar 180 graus, o mais distante possível para diminuir ao máximo a repulsão entre eles, entre a eletrosfera desses átomos. Ok? Então O2 a mesma coisa, Cl a mesma coisa, ó. Então todas geometrias que nós chamamos de linear, né? 180 graus. HCl também, ó. HCl, ó, 180 graus, o mais distante possível um do outro, ó. Então a gente tem o A2, que são todos esses aqui, e nós temos o AX, que seria, né, dois átomos diferentes. Então HCl. Beleza? E nós ainda podemos ter o AX2. O AX2, no caso, um exemplo é o CO2, né? Se a gente montar a estrutura, se você seguir aqueles 5 passos lá, você consegue montar a estrutura. Se a gente montar a estrutura, a gente vai ter isso aqui, ó. Olha só. Eu tenho um ligante aqui, que é o oxigênio. Eu tenho outro ligante aqui, que é o oxigênio. Eu tenho átomo central, e 2 ligantes, que é o oxigênio. Qual que é o mais distante que eles vão? Onde que a repulsão vai ser a menor possível? Aqui, ó. Eu tenho um átomo de oxigênio do lado de cá e um outro átomo de oxigênio do outro lado. Se fizer isso aqui, ó, olha a repulsão, tá 90 graus, a repulsão aqui vai ser grande. Se fizer isso aqui, ó, olha a repulsão, 90 graus. Qualquer coisa que você faz aqui, ó, a repulsão é maior. Qual que é o jeito que a repulsão vai ser menor? Um do outro lado oposto do outro, 180 graus. Um ligante do lado de cá e outro ligante do lado de cá. Então, tudo isso aqui são geometrias lineares, tá ok? Então, isso daqui tudo, ó, deixa eu marcar aqui pra gente. Deixa eu apagar o nome da teoria. Então, aquelas substâncias que o Enem indica pra gente no conteúdo programático, então aqui são linear, junto com também com HCl aqui, que é linear. Combinado? Belezinha? Agora, vamos dar uma olhada na geometria da nossa molécula de água. Eu coloquei a estrutura aqui pra gente. Se você tem dúvida em montar a estrutura, só seguir os 5 passos da aula anterior, tá ok? E a água também tem 2 ligantes, assim como tinha o CO2. Nós vimos que o CO2, ele é linear, né? Porque eu tenho um ligante do lado de cá e para ter a menor repulsão, basta eu ter outra a 180 graus. É o mais distante possível que eles podem estar um do outro. Isso seria verdade para a água se ela não tivesse esses parzinhos de elétron. Eu teria um hidrogênio do lado de cá e outro hidrogênio do lado de cá. Só que esses pares de elétrons livres aqui no átomo central, que não existe aqui no carbono não tem par de elétron livre, mas como existe aqui no oxigênio, esse par de elétron livre vai repelir esse ligante, né? Os pares de elétrons vão repelir os 2 ligantes e a gente vai ter, em vez de ser assim 180 graus, vai dar uma emborcadinha assim para baixo, fazendo uma geometria que nós chamamos de angular. Ó, nós temos um átomo central, nós temos 2 ligantes, mas agora nós temos o quê? Par de elétrons no átomo central. Então vai dar uma emborcadinha e, na verdade, a geometria da água, o jeito certo de escrever a geometria da água é assim, ó, emborcadinha. Aqui é um ângulo de aproximadamente 105 graus, tá? Esse ângulo que a gente tem aqui, por conta da repulsão desses pares de elétrons no átomo central. Então a geometria da nossa água é angular, ok? É assim que a gente vai representar. Então eu não posso escrever molequinha de água desse jeito aqui. Não, tem que escrever assim, ó, angular, ok? Belezinha? Agora, vamos voltar no exemplo que eu dei no começo da aula. Eu tenho aqui um carbono, átomo central, e ele tem 3 ligantes, tá? Ó, 2 hidrogênios e um oxigênio. Os ligantes são diferentes, mas são sim 3 ligantes. Quando eu tenho um átomo central e 3 ligantes, qual maneira que eles vão estar mais longe um do outro? Você concorda comigo que é como se eles estivessem nos vértices de um triângulo? Né? Eu tenho um aqui, aí eu tenho, ó, outro aqui e outro aqui. No total, eu tenho 120 graus de distância entre todos esses ligantes.
Olha só, 120, 120, 120, 120, 120, 120. É como se ele estivesse aqui nos vértices de um triângulo, tá? O nome dessa geometria é trigonal plana. Ó, eu tenho um átomo central e tenho 3 ligantes, tá bom? Então, desse jeito que ele vai ficar mais distante um do outro, é uma aqui, outra aqui e outra aqui. Sempre 120 graus, né, de distância um do outro. Belezinha? Tranquilo? Agora, vamos dar uma olhadinha na amônia. A estrutura da amônia, né, nós vimos na aula anterior. Se você tiver dúvida, é só consultar lá os 5 passos. A estrutura da amônia é isso daqui, ó. A amônia também tem 3 ligantes. Só que, ó, quando eu tenho 3 ligantes, o que que é? Trigonal plana. Só que aqui no nitrogênio agora nós temos o quê? Um parzinho de elétron livre. E esse parzinho de elétron livre vai fazer toda a diferença. Aqui nesse carbono a gente não tem par de elétrons livres. Por isso os ligantes vão ficar 120 graus de distância um do outro, formando essa geometria aqui trigonal plana. Agora, imagine isso aqui comigo, ó. O nitrogênio. Vamos imaginar que não tivesse esse parzinho de elétrons. Se não tivesse, a gente ia ter isso aqui, ó, uma trigonal plana. Eu ia ter o quê? Imagina que a minha mão é um nitrogênio, ok? Ó, a minha mão é um nitrogênio, eu tenho um hidrogênio aqui, outro hidrogênio aqui e outro aqui, ó, 120, 120, 120. É o mais distante que eles podem estar um do outro. Só que agora vai chegar um par de elétron aqui em cima. O que que esse par de elétron que está chegando aqui em cima, ó, vou fazer aqui, ó, vai chegar aqui, ó, na minha mão, ó, que está chegando aqui em cima do nitrogênio, vai fazer? Vai repelir esses ligantes. Então esses ligantes, eles vão entortar aqui para baixo, ó, porque está chegando esse par de elétron aqui, ó, que é negativo também, que vai repelir eles. E aí nós vamos ter uma estrutura de o quê? De uma pirâmide. Então se eu tiver um átomo central, tá? 3 ligantes e um par de elétrons no átomo central, como eu tenho aqui na nossa molequinha de amônia, nós temos uma geometria que nós chamamos de piramidal. Olha, antes era trigonal plana, se eu não tenho um par de elétrons, chega o par de elétron aqui, repele, ó, e faz uma pirâmide. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, isso daqui, ó, tá? Aqui é o parzinho de elétrons livres e esse é o formato, olha, tá bom? De uma pirâmide. Essa aqui é a amônia, tá certo? E como que eu represento? Isso aqui é uma geometria tridimensional, olha só, tá no espaço, isso aqui não cabe num plano. Como que eu represento uma geometria tridimensional no plano? Eu vou fazer assim, ó. É assim que eu represento. Eu uso isso aqui, ó, nitrogênio, tá? Eu uso esse tracinho para falar que está no plano. Então, olhando assim, ó, eu tenho esse nitrogênio e o hidrogênio no mesmo plano. Então é como se você estivesse olhando para a molécula assim, ó. Tá passando um plano aqui, ó, bem aqui, ó. Tá passando um plano nesse hidrogênio e nesse nitrogênio. Se tá passando o plano aqui, ó, bem aqui tá passando o plano, eu tenho um hidrogênio que está na frente do plano e eu tenho um hidrogênio que está atrás do plano. Concorda comigo? Olha, aqui é a molécula, passa um plano que pega esses dois, então esse aqui é o nosso plano. Então fica um para frente e um para trás. Para representar o que está atrás, eu faço tracinho assim, ó. Para representar o que está na frente, eu faço tracinho assim, ó. Faço um triângulo assim. Então esse aqui representa o que está atrás do quadro, esse aqui representa o que está saindo do quadro e esses dois estariam no quadro. Então é assim que eu represento uma geometria piramidal. Essa geometria agora ela é espacial, ou seja, né, ela só vai servir em 3D. A gente vai ter, o quadro é 2D, são só 2 dimensões. Então a gente pega um plano, pegou esses dois, a gente tem um saindo do quadro e um entrando no quadro. Tá bom? Então essa é a nossa geometria, que a gente tem um parzinho de elétron livre no átomo central de 3 ligantes. Se eu não tiver o parzinho de elétron livres no átomo central de 3 ligantes, eu tenho trigonal plana. Combinado? Então, eu vou escrever aqui embaixo da amônia, que é o piramidal. Ok? Belezinha? Agora, por último, nós temos aqui o CH4. O CH4 nós temos 4 ligantes. 4 ligantes, a maneira no espaço que se organiza para ficar o mais distante um do outro é numa geometria que nós chamamos de tetraédrica. Tem 4 ligantes, não tem história. 4 ligantes é mais sossegado. Tem 4 ligantes, é tetraédrica, não tem conversa. Olha só, isso aqui é uma geometria tetraédrica. Olha, eu tenho
a base piramidal e eu tenho aqui para cima, eu tenho dois átomos aqui, ó, dois ligantes que estão no mesmo plano. Como que eu represento então? Eu vou escrever assim, C, tá? Esse tá no plano, esse tá no plano, ó. É como se eu estivesse escrevendo isso aqui, ó. Esse daqui é esse hidrogênio, esse daqui, né? Na verdade, assim, ó, esse daqui é esse, o carbono tá aqui, esse tá aqui, os três estão no mesmo plano, tá passando um plano aqui, ó, dividindo a nossa molequinha, ok? Tá passando um plano aqui. E aí eu tenho um hidrogênio que tá entrando, que tá atrás do quadro, aí eu represento aqueles tracinhos assim, e um que tá saindo do quadro, que eu represento assim. Então é assim que eu escrevo uma geometria tetraédrica, né, que ela é espacial. Então eu tenho que indicar que esse hidrogênio está saindo do quadro e que esse está entrando no quadro, tá? O ângulo aqui é de 109 graus e 28 minutos. Então essa é a maneira que todos os ligantes ficam mais distantes possíveis um do outro, diminuindo ao máximo a repulsão entre as suas camadas de valência. Combinado? Agora, completando aqui a nossa tabelinha daquelas substâncias que o Enem, né, deixou lá explícito no seu conteúdo programático, aqui seria então tetraédrica, ok? Belezinha, guys nobre? Tranquilo? Então, só para a gente revisar tudo, olha, nós temos, se eu tiver dois ligantes não tem conversa linear, são só dois. Então tem aqui, ó, ou se esses dois ligantes são iguais, se os dois ligantes são diferentes, não tem conversa linear. Agora, se eu tenho um átomo central e dois ligantes, pode ser linear ou angular. A diferença vai estar se vai estar sobrando elétron no átomo central. Por isso que é importante a gente saber construir aquelas estruturas. Porque se eu não sei construir estrutura, eu não sei dizer se tem ou não elétron no átomo central. Eu preciso saber aqueles 5 passos para montar uma estrutura para eu saber tem elétron no átomo central ou não tem. Porque olhando assim, ó, se a gente pegar ó, H2O e CO2, os dois têm dois ligantes. Como que eu sei só de olhar para a molequinha que essa daqui tem a elétron livre, par de elétron no átomo central e esse não tem? Sabendo fazer lá aqueles 5 passos que a gente falou na aula passada, ok? Então, se tiver dois ligantes, se não tiver elétron no átomo central, é linear, como o CO2 é linear. Agora, se tiver par de elétrons no átomo central, vai ser angular, como a água é angular, ok? E o mesmo cuidado a gente tem que ter com 3 ligantes. Né? 3 ligantes sem elétron no átomo central é trigonal plana. Agora, 3 ligantes com elétron no átomo central é piramidal, como a amônia é piramidal. E 4 ligantes é o mais fácil de todos, assim como 2, né? Tem 4 ligantes, não tem conversa, é tetraédrico. Beleza? Por isso que eu falei que é importante a gente montar a estrutura, tá? Mas de toda forma que estão aquelas que o Enem deixa lá de forma explícita, essa daqui tem que saber e o restante, é claro, vai ser um bônus, vai ser um diferencial se você souber. Não tem muito segredo, seguir aqueles 5 passos é tranquilo. Saber fazer essa relação, se tem par de elétron livre no átomo central ou não, também é muito tranquilo. Tá bom? Agora que você sabe o porquê, você sabe o porquê. Por que que é angular? Por que que é piramidal? Você entende a repulsão. Então é muito fácil de você olhar para a molécula e interpretar as informações que a molécula te dá. Combinado? Então, guys nobre, um grande abraço e vejo você na nossa próxima aula. Reage!